o capítulo 19, versículo 1, em Mateus. Mateus 19. Eu comparo aqui aqui tem um subtítulo que é discussão sobre divórcio. Né? Eu disse aqui lá em casa hoje também, ontem e hoje. Então, eu estou comparando aqui, não eu, mas muita gente está comparando Mateus como se fosse um pouquinho um Moisés, né? Também nessa questão sobre o divórcio. A gente vai ver por quê. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galileia e foi. Vocês lembram? Eu queria só ressaltar que a gente, há 15 dias atrás, antes do batismo, a gente pregou o capítulo 18. Na verdade, essa aqui é uma sequência. Hein? Tinha a importância do perdão, tinha toda essa coisa de sermos servos, hein, de Jesus. Jesus estava dando todos esses ensinamentos. E quando Jesus terminou de dizer essas coisas, está aqui no versículo 1, deixou a Galileia e foi para a região da Judeia, a leste do rio Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando-lhe: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Oh. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram as Escrituras, que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. Isso já destrói toda essa narrativa de hoje, hein, que pode, todas as coisas erradas que eles chamam hoje de homofóbico. Mas não tem como não ser homofóbico nesse sentido. A gente não pode aceitar os atos, a gente pode aceitar as pessoas, mas não os atos. E diz, por isso, o homem deixa o pai e a mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. É o Criador que disse isso. Por isso, o homem deixa o pai e a mãe, não é de ficar morando com pai e mãe até 30, 40, 50 anos, como tem uns que falam. Tem que deixar e se unir à sua mulher. E os dois se tornam um só, uma carne só. Isso é o casamento. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separa o que Deus uniu. Por que o que Deus uniu? Porque Deus falou que era para deixar o pai e a mulher. Então, se é Deus que falou isso, quando deixou e se uniu com a mulher, é Deus que uniu, porque é um mandamento divino. Certo? Não é porque alguém foi lá e se apresentou na frente de Deus e falou agora, Senhor, une-nos. Não. É porque é um mandamento. Aqui, claro, o homem tem que procurar a sua mulher e se unir. É um mandamento de Deus. E ninguém vai separar isso, porque foi um mandamento de Deus. Uma vez que eles se juntaram, viraram uma carne só. Obviamente que a gente pode casar na frente de Deus e fazer uma festa, como eles faziam também. Mas não é o fato da festa ser um certificado de casamento. Não existe isso. Tem só certificado de divórcio. Mas não há um protocolo casamental. Não existe isso. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separa o que Deus uniu. Eles perguntaram, então, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e manda-la embora? É verdade, hein? Por quê? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas, ou como ele fala, apenas, como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Próprio Jesus que fala, não era isso o propósito. Moisés fez isso, mas porque vocês enchem o saco, porque vocês reclamam das mulheres, porque
Ele acabou fazendo esse certificado porque não existia. E não era o propósito, não era para ser feito. Na verdade, Moisés fez isso, tanto por ele, por sei lá por quê. Por cheio de gente está escrito, porque o coração está duro. Mas não era para ser feito, não, na verdade. Né? Ó, vou reler. Moisés permitiu, Moisés, o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Então, se imagina alguém que divorcia, se apoiando lá nesse certificado de divórcio que Moisés deu, ele já vai contra os ensinamentos de Deus, de Jesus, porque ele já admite que o coração dele mesmo é duro, não é? Porque se eu falo, não, porque Moisés permitiu. Mas por que permitiu? Porque você tem um coração duro, está certo? Você está com um coração duro? Não está. É isso que ele está falando aqui. Mas não era esse o propósito original. Nunca tinha existido isso. É não isso que Deus queria. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar da sua esposa, aí está escrito aqui, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, somente em caso de imoralidade, se acontecer, já que Moisés permitiu, mas somente em caso de imoralidade. E se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor então não casar. É verdade. Não, porque aí ele fala, não, então se a gente não pode se divorciar mais, então é melhor é que a gente tem que ficar assim com ela a vida toda, então é melhor a gente não casar. Aí, aí ele fala assim, mas nem todos têm como aceitar esse ensino. Não, mas nem todos têm como aceitar esse ensino. Diz Jesus, só aqueles que recebem ajuda de Deus, alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isso. Então ele fala, tudo bem, pode até, fica sem casar, mas aí de eunuco. Você não vai sair com nenhuma mulher. É melhor casar, não? porque senão vai ficar eunuco mesmo. Não vai poder sair com ninguém. Aí tem uns que podem, com a ajuda de Deus. Ó, tem que ser uma vocação mesmo. Nem todos têm como aceitar esse ensino de não casar, diz Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Então tem que ser uma vocação, tem que ser um dom, porque está escrito aqui que quem não casa, para poder ficar puro, é justo perante a Deus, porque não quis casar, não é para poder fazer festa, não. Assim, da carne. É para ficar aí, mas então, é somente quem realmente recebeu a vocação. Está escrito aqui. São aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem sem nenhuma vontade, outros foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Porque eles querem isso, então tudo bem. Se eles querem, quer dizer que eles não vão fazer essa festa da carne, porque é desejo deles, viver assim. Então, tem aqui condições para poder ficar sem casar. Ou eu não quero casar, porque eu não quero ter relação com ninguém, não quero me dedicar a Deus. Ou recebi isso de Deus, é uma vontade de Deus que me deu no coração. Ou eu vou ter que casar, porque senão não vou aguentar. Não vou aguentar. Não adianta querer ser santo ou mais realista que o rei, porque ela não vai aguentar. Então é melhor casar. Só que aí, quando casou, não pode divorciar. É aqui, na verdade, é o único lugar que está escrito na palavra que pode divorciar em caso de imoralidade é somente em Mateus.
todos os outros que você justamente leu, assim não precisa ler, em nenhum lugar está escrito que pode, nem em Coríntios. Em nenhum lugar está escrito que pode. É por isso que Mateus, se a gente pegar aqui, eu vou ler uma nota que tem aqui na Bíblia de Jerusalém, que é muito interessante, e explica um pouquinho as condições da época de Mateus. Por isso que a gente pode comparar Mateus um pouquinho a Moisés, e talvez se deixe um pouquinho influenciar quando ele, pelos fariseus, é muita gente. E como você falou, tem hoje muitos pastores casados, certo? Não casados, que divorciaram para casar com, você vê, esses grandes pastores lá, Uma nova. dessas grandes igrejas que passam na televisão, é tudo como menina nova, como mulher nova. A mulher original, tudo não, mas 90, 80%. Largaram para casar com mais novo, porque é a fama, é tudo, hein? Aí vem lá muita gente, carente, sabe como que é? Aí se deixa enrolar, vão fazendo a coisa errada. Então, imagina agora, é como o Wagner falou, ninguém quer pregar esse tipo de coisas, porque todo mundo sabe que está cheio de gente errada. Então é melhor nem falar. Não é? Também não tocar no assunto, porque alguns poderiam se sentir feridos, aí não fica bom. Então vamos ler aqui o comentário dado em relação a isso, na Bíblia de Jerusalém. Tem uma coisa interessante. Dada a forma absoluta das passagens paralelas que você leu em Marcos 10, 11, em Lucas 16, 18, em Coríntios 7, 10, acho que eu não leu o 10, né? Você leu o 30, não. Não, só o 11. Então vou ler o 7, 10, em Coríntios. 1 Coríntios 7, 10. É muito interessante, porque é somente lá, aqui em Mateus, que ele fala que a gente pode divorciar em caso de adúltero. Essa aqui eu não acho, tá escrito, nenhum está escrito isso. Não, 7, 10. Para os casados, porém, tenho uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permanece solteira ou se reconcilia com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Pronto, acabou. Em lugar nenhum está escrito, não, somente se ela adultera. Né? Por causa da prostituição ou esse tipo de coisa. Não está escrito. Só em Mateus. Só em Mateus. Em todos os outros evangelhos, nenhum fala disso. Então, por isso que aqui está. Vou ler o texto agora. É pouco verossímil, é pouco verdade que os três tenham suprimido esses três evangelhos, né? Não os evangelhos, o Paulo, o Marcos e o Lucas tenham suprimido uma cláusula restritiva de Jesus. É mais provável que um dos últimos redatores do primeiro evangelho a tenha acrescentado, a fim de responder a certa problemática rabínica dos rabinos, dos fariseus. Discussão entre Iteu e Shammai sobre os motivos que legitimavam o divórcio, sugerida, aliás, pelo contexto do versículo 3, ele não vai ler, e que podia preocupar o meio judaico-cristão, para o qual escrevia, que é o Mateus. Ter-se-ia, assim, aqui uma decisão eclesiástica de alcance local e temporário, como foi o do decreto de Jerusalém referente à região de Antioquia, em Atos 15, 23, 29. E tem várias coisas que foram, por exemplo, essa coisa lá do concílio de Jerusalém, ele fala, não, eles pediram dinheiro uma vez para os cristãos de Jerusalém. Foi uma decisão temporal.
porque tinha uma precisão naquele momento, mas não é um mandamento Sim. para ser adotado sempre. E isso ele está falando da mesma coisa. Mateus deve ter escrito isso porque estava acontecendo umas coisas, era nesse tempo, era temporal, e não para ser inserido no texto. Talvez foi um conselho assim, tudo bem, porque não, a gente não sabe muito bem por quê. Mas não era porque os outros, senão, teria o colocado também. Se fosse um mandamento, eles não teriam excluído dos dois outros evangelhos, e nem Paulo teria excluído isso. Entendeu? Você está falando. O sentido de porneia orienta a pesquisa na mesma direção. Alguns querem ver aí a fornicação no casamento. Isto é, o adultério. E assim acham que a permissão de divorciar e assim acha aqui a permissão de divorciar em casos semelhantes. É o que fazem as igrejas ortodoxas e protestantes. É verdade. As igrejas, aqui ele está falando da prostituição dentro do casamento, né, quando é casado. Ele fala, eles vê lá, então, um motivo para separar. E os protestantes realmente estão permitindo o divórcio, os ortodoxos. Não, não é válido, justamente. Para Deus, não. Você vê que nenhum evangelho pode. O problema é, você casou, a tua mulher é infiel, tudo bem. Separa, mas não, como ele fala, mas não case de novo. Entendeu? Pode separar, mas não pode casar de novo, como fazem nas igrejas. Mas pode separar. É o que ele está falando do Paulo, hein? Pode separar, mas não casa. Isso não é um motivo para poder casar de novo. Entendeu? Acham aqui a permissão de divorciar em casos semelhantes é o que fazem as igrejas ortodoxas e protestantes. Mas, nesse sentido, seria de esperar outro termo. Moicheia. Essa aqui é um pouquinho. Ao contrário, no contexto porné, parece ter o sentido técnico de zenutoprostituição, como se encontra nos escritos rabínicos, ao qual se aplica toda a união tomada incestuosa em virtude de um grau de parentesco interdito pela lei. Então, seria essas uniões entre irmãos, entre primos do mesmo grau, união semelhante legalmente contratada entre pagãos e tolerado ou tolerado pelos próprios judeus em caso de proselitos, deviam ter criado dificuldades no meio judaico-cristão legalista, como o de Mateus, quando tais pessoas se convertiam. Daí a ordem de romper essas uniões irregulares que eram, em suma, senão falsos casamentos. Então, a gente vê que Mateus teria colocado isso porque tinha muitos judeus que tinham praticado essas coisas ruins. Aí fala, não, então tudo bem. Nesses casos, então pode fazer, mas não é que eles eram para poder fazer no futuro, mas os que tinham feito, já era feito e tudo bem. Na verdade, é o que a gente fala hoje. Só que para eles era um pouquinho diferente, porque eles nasceram num berço judaico, num berço onde eles tinham todas as regras e as leis para não fazer. E eles conheciam bastante. Eles conheciam. Não é como a gente, por exemplo, vocês ou vocês. A gente não conhecia nada de palavra de Deus. Exatamente. Foi feito na ignorância. Agora eles não. Eles nasceram judeus. Eles nasceram com todo ensino para não ficar com toda a lei. Você vê que eles estudavam, ficavam lá estudando a lei. Então, eles tinham dentro da lei toda a nomenclatura de não, você não vai poder fornicar com tal pessoa, você não pode ver a nudez do pai, etc. Estes tinham feito isso. E Mateus, para não entrar em contradição com muita gente, talvez tolerou isso, não deu isso como mandamento para o futuro, mas tolerou. Então, teve uma tolerância, tipo como Moisés, quando ele fez
ele permitiu o divórcio, na verdade, né? Porque tudo isso sai desse certificado de divórcio. Não teria, como Jesus falou, não era isso o propósito. Então, não era para existir o certificado de divórcio. E não teria tido todas essas discussões depois. Isso vem, na verdade, tudo de Moisés. Aí eu vou reler aqui. Os discípulos de Jesus disseram, se essa condição, quando ele falou, né? Eu lhes digo o seguinte, no versículo 9. Eu lhes digo o seguinte, que se divorciar da sua esposa, já não poderia, o que só poderia fazer em caso de imoralidade, se casar com outra, cometerá adultério. Então lá ele fala que poderia divorciar, mas que não é para se casar que cometeria adultério. Mas na verdade, originalmente não era nem para existir isso, esse divórcio, certo? A gente fala. Mas, tudo bem, mas pelo menos não casa. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Aí Jesus explica que então vai ser muito mais complicado de não casar que de não divorciar, porque aí não vai poder fornicar com ninguém, a menos que tenha recebido esse propósito. Aí eu vou continuar, só para talvez o homem rico faça no próximo culto. Jesus abençoando as crianças. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Eu queria destacar aqui, antes de continuar já, que eles trouxeram as crianças para que as pessoas impuseram as mãos nelas. Então, já para começar, antes de continuar, o fato de eles trazer as crianças para que os discípulos colocassem as mãos nelas e orassem para elas, já quer dizer que elas então não eram puras assim de cara para ser salvas. Senão elas não precisavam de receber a imposição das mãos, nem orações, certo? Então isso já é um fato que, para quem fala, não, que criança é inocente, nasce tudo salvo, é puro, não é, nasce pecador. São os pais que estão redimindo elas até elas terem esse juízo de escolher a Jesus. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor, em favor das crianças. Mas os discípulos repreendiam aqueles que estranhavam e disseram, leva as crianças embora, elas vêm para perturbar. Então as crianças não eram tão assim, bem-vindas. Hein? Então, Jesus era mais visto como coisas que ia trazer coisa ruim, ia perturbar. Então Jesus, porém, diz, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence, não às crianças, não está falando isso, aos que são como elas, inocentes, que não têm juiz ainda, hein? Que vêm inocentes, que não vêm com esse orgulho. A criança não tem orgulho, ela obedece, como a gente viu em outro lugar, em Mateus, acho que no 18 mesmo, que eu preguei há 15 dias. Elas precisam ser criadas, precisam ser educadas, elas precisam receber comida na boca, tudo. Então, elas não têm juízo. Então ele fala, deixe elas vir. Elas são inocentes, vocês têm que vir com a simplicidade de espírito. Tem que tomar alguma coisa. Com água? Tá bom. Deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre as cabeças delas e as abençoou.
Então, ele abençoou as crianças, você pôs as mãos nelas, impôs as mãos. Então, para que ele fez isso? Elas precisavam de bênção, como tudo e qualquer uma pessoa precisa, porque nasceu debaixo do pecado de Adão. É até elas terem o juízo, até elas poderem decidir entregar a vida delas para Jesus, quem vão abençoar essas crianças, salvá-los, são os pais. Até porque eles vão ser um adulto um dia, eles não vão ser criança a vida toda, Sim. vai acabar a inocência deles, a pureza. Sim. Né? Aí elas vão ter que decidir, mas até então, que elas são inocentes, são os pais que estão abençoando elas. Então, se os pais não são de Cristo, também as crianças não são. Toda a vida que eles geram é tipo amaldiçoada. Como eles mesmos são amaldiçoados, como que eles vão abençoar a cria deles se eles mesmos são amaldiçoados? Não tem como. Não tem uma árvore boa, uma árvore ruim, dar um bom fruto. É impossível. Isso aqui é contra todo o ensinamento bíblico. Então, a criança realmente ela não é salva. A vida, ela foi programada por Deus para acontecer. Quando um espermatozoide, um óvulo se encontra, o milagre acontece, porque é uma programação divina. O homem não consegue reconstituir, mas essa aqui é vida. A Helena, ela tem essa bênção de ter os pais que ela está salva. Acontece alguma coisa com vocês, ela está salva. Agora, o terrível são as crianças que vivem, mas terrível, não mais que os pais. Será que a vida de uma criança é mais cara que a vida de um adulto? Não, uma vida. Não é? Criança e adulto é vida. É uma pessoa que morre. É para a eternidade. Então, a gente não pode ver porque uma criança inocente que ela vai ser salva. São os pais que são responsáveis dela. Senão, infelizmente, ela não vai ser salva. Depende da educação que a gente quer dar nos filhos. Se a gente quer que eles se dão bem, ou que eles se queimem, que eles viram bandido, ladrão. Isso aqui é a gente que escolhe. Parece que quem educa os filhos segundo a palavra, os filhos nunca vão se afastar da palavra. E é verdade. Eles podem até se afastar assim, mas de repente tem a semente que fala, não, está errado. Aí eles fazem contra a vontade, né? Mas eles sabem que eles estão fazendo errado. Isso depende realmente da educação que a gente está dando aos filhos. É maravilhoso quando as coisas acontecem quando os filhos são pequenos. E foi uma bênção muito grande quando a gente pensa tudo que aconteceu com Vicente, né? Porque através de Vicente, através de Vicente tem o Rocha, a Ana. A gente. Não, primeiramente, mas hoje está todo mundo aqui através de Vicente. Então, vê a bênção. Não é uma coisa maravilhosa? Quando a gente pensa assim? Então, agora, é por isso que isso ajuda a entender que as crianças não são salvas assim, tem que ter alguma coisa dos pais. Os pais que são responsáveis da vida da criança, eles têm que ser responsáveis do início ao fim. Não é? Então é isso. Eu vou parar aqui porque o homem rico depois também tem as recompensas do discipulado, que é muito importante. Eu vou deixar para a próxima vez, porque você tem muita coisa a desenvolver também em relação às riquezas, aos bens, e não somente às riquezas, mas em relação à nossa postura, principalmente, em relação a essas coisas, para a gente entender. Então, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço